E, gente, eu quero contar para vocês agora também das eleições para as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. As eleições acontecem neste sábado, mas eu quero trazer agora uns desafios que os parlamentares terão para além da mudança dos nomes que agora presidirão tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. E para isso, nós trouxemos diretamente de Brasília alguém que possa contar esses bastidores, que é o Bruno Pinheiro. Mentira, nós não trouxemos não. Ele veio para apresentar o jornal no fim de semana e já emendou esta segunda-feira e por isso que a gente o convidou para participar conosco aqui no nosso estúdio. Bem-vindo, meu amigo. Ainda estamos aqui, né? Ótima tarde. Evandro, aqui nos acompanha. Ótima semana. Para quem entendeu. Ô Bruno, fala aí pra gente, porque eles têm mais de 50 vetos presidenciais para analisar num momento de transição de quem vai mandar agora, né? Exatamente. Em ambas as casas. Ótima tarde a você que nos acompanha. 55 vetos que serão analisados, então, este ano. São vetos antigos, Evandro. Inclusive, que é do governo lá de Bolsonaro, de 2022, que é sobre o despacho de bagagens que era de graça sobre esses aeroportos. E agora, esse assunto ainda está no Congresso Nacional. Esse veto não foi analisado. O que é esse veto justamente? É quando o governo federal, ou seja, o presidente da República, não concorda com esse assunto, com essa resolução que vem do Congresso Nacional. Então ele não assina isso. Isso volta para o Congresso. Isso só é analisado quando reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Iria, Evandro, acontecer isso no final do ano, mas a agenda estava cheia, assuntos econômicos, e aí essa importante sessão do Congresso não aconteceu. Então, esta sessão vai acontecer já olhando essa configuração, se o resultado for esse que estamos acompanhando. Hugo Mota eleito lá na Câmara, Alcolumbre no Senado, sobre o comando dos dois, de Alcolumbre e de Hugo Mota. Mas esses vetos também é necessário que uma negociação entre os parlamentares, se vão conseguir ter a quantidade de votos suficiente ou não. Se não tiver, isso nem entra em votação. Então, eles iniciam esse ano de 2025 com 55 vetos. É o maior da história, Evandro. Nunca iniciou o ano com essa quantidade de vetos. Ô, Fábio Piperno, como é que você acha que vai ser o apetite dos parlamentares para os vetos do presidente da República? Porque tem veto que mexe também com o contingenciamento de verbas que envolvem as emendas parlamentares, né? No final do ano. Exatamente. E aí, Piperno, o que você acha? Vai ser o apetite de tomar lá da cá, né? Afinal de contas, quanto mais emendas, mais votos favoráveis. O que você acha, hein, Segré? Eu não sei se vai ser tão fácil, porque o que está sendo debatido nesse caso é que as emendas poderiam entrar dentro das limitações orçamentárias. E os congressistas não querem isso. Os parlamentares dizem, não toca no meu, toca no seu, né? Esse, para mim, vai ser derrubado. Precisa de 257 deputados, 41 senadores. Não me parece nada ruim, nada complicado para conseguir o... E para você, Gânio, o que sairá? O que é ruim é que esses vetos depõem contra a responsabilidade fiscal. Então, houve algum aprimoramento e aí, evidentemente, como o Segré bem colocou aqui, no meu queijo, eu não quero que ninguém mexa. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber de você qual é o tema que você considera mais delicado e que deva, digamos assim, trazer mais sangue nos olhos dos parlamentares ao analisar esses vetos. A castração química. O governo está diante ali de um dilema muito forte, inclusive dividindo ali o próprio PT. E é preciso resolver, porque os deputados e senadores têm que votar o orçamento. E veto, a partir de uma resolução anterior, tranca a pauta do Congresso Nacional. E o orçamento é votado no Congresso. Então, antes de votar o orçamento, é preciso esgotar aí essa quantidade de vetos. Agora, Bruno Pinheiro, conta para mim de que maneira que a articulação do governo pode fazer a diferença nesse momento de análise de vetos. A gente acabou de contar que o presidente da República agora está liberado para viagens, etc. Não necessariamente as viagens seriam necessárias, mas ao ter de volta a sua plena saúde, digamos assim, segundo os médicos, pode ser que haja necessidade de uma articulação maior para garantir que os vetos se mantenham, ou o Congresso Nacional vai pegar duro ali com o presidente? Evandro, o que será importante é que agora inicia uma nova legislatura, um novo ano, e aí os líderes serão escolhidos. Então, os líderes antigos do governo, que tem uma reclamação que alguns líderes não tinham uma certa aceitação, serão alterados. Esses novos líderes, eles vão ter essa responsabilidade, um teste de fogo, na verdade, de já no início de uma liderança, conversar com os nomes, com a oposição, tentar uma flexibilização. E essa articulação acontece como? A gente não ganha aqui e a gente vai ganhar lá. Então, abre mão de alguma situação. E como acontece? Quando a oposição ou a ala governista vê que não vai conseguir uma vitória, eles liberam os parlamentares, ou seja, não fecha uma questão, libera os parlamentares. Se foi uma derrota, foi porque foi
liberado esses representantes. Então isso, será necessário muita articulação. Com quem eu conversei, um ministro do governo na última semana, me disse o seguinte, que independente de liberar emenda ou não, o governo não vai ficar com um toma lá da cá. Já tem um número suficiente de votos dentro do Congresso. Algo que Arthur Lira reafirmou muito nesses últimos dias, que o governo não tem a quantidade de votos necessário para se aprovar nada dentro do Congresso Nacional. Bom, a gente até acompanhou uma manifestação do senador Alessandro Vieira, que trata, por exemplo, de um veto do presidente da República sobre uma lei que permitia que as pessoas que têm o tipo diabetes mellitus do tipo 1 pudessem entrar na categoria de PCD, ou seja, essas pessoas teriam os mesmos benefícios que aquelas pessoas com deficiência têm, inclusive a possibilidade de receber o BPC. E aí o presidente da República foi lá e vetou porque isso aumentaria a despesa obrigatória do governo federal, algo que o senador Alessandro Vieira diz que vai articular intensamente a partir de agora nesse retorno do Congresso, porque acha um absurdo que essas pessoas que sofrem com essa doença não tenham acesso aos benefícios que pessoas com deficiência que os teriam possa agora também trazer para esse grupo, Alan Gani. Pois é uma situação bastante delicada, porque quando a gente fala em gastos de saúde, né, e acesso ao BPC, é claro que há todo um apelo social, né? E aí a sociedade acaba sendo mais favorável à concessão desse benefício. Agora, não dá para conceder este benefício se não tiver condições fiscais para isso. E aí talvez seja prudente redução de subsídio, redução de emendas parlamentares, redução de privilégios, redução de gastos da máquina pública, justamente para viabilizar gastos públicos, chamemos assim, entre aspas, mais justos. O que você acha, Segre? Mas quando você tem que diminuir custos ou diminuir despesas, com certeza aquele que está sendo incluso dentro dessa diminuição vai falar não, eu não quero a minha, diminui a outra. Nós devemos lembrar que a responsabilidade de qualquer governo, através da representatividade do Estado perante a população, é aportar serviços vinculados à saúde, segurança e educação. Em nenhuma dessas três o Brasil está bem. E não é atribuível apenas a esse governo. Já vem mal desde muito tempo atrás. A questão é quando vai conseguir o ponto de inflexão. E para conseguir o ponto de inflexão, melhorando a saúde, a educação e a segurança, precisa de dinheiro. E o governo está gastando muito e está gastando mal. Então, ninguém no Congresso vai falar, não, tudo bem, pode tirar a minha emenda ou o meu orçamento. Não querem isso. E o governo ficando sem dinheiro vai ficar com pior articulação no Congresso para aprovar coisas que antes soltava dinheiro e conseguia aprovação. Hoje já não é mais assim. E com uma pesquisa de imagem que vai decrescendo em termos positivos, aí a situação vai complicar um pouco mais. Para arrematar, Piperno, você acha que o governo está gastando muito e está gastando mal e aquelas prioridades que poderiam entrar, muitas vezes são arrancadas por meio dos vetos exatamente por conta das despesas? É que muita gente que defende corte de despesas, e é evidente que ninguém defende governos que gastem muito, mas boa parte desse grupo defende. Quando ele fala, o governo tem que reduzir gastos, isso é um eufemismo para dizer, o governo tem que reduzir gastos sociais. Ele nunca quer começar pelos gastos com subsídios. Bom, gente, daqui a pouco nós vamos discutir um pouco mais desse tema. Bruno Pinheiro. André, rapidinho. Diga, claro. Jornalismo em tempo real aqui, ao vivo. Vale, diga. Uma fonte do Congresso, eu conversava agora e que ouvi o seguinte, que em 26 haverá reeleição. 54 são candidatos. Ninguém quer entrar numa bola dividida. Ninguém quer ter um desgaste este ano. Então, o que eu ouvi agora é justamente isso, que assuntos que forem assuntos que vão ter uma complicação no seu reduto eleitoral, que vai ter uma imagem ruim lá fora, ninguém vai querer entrar em assuntos que vão, gerar uma repercussão negativa, porque 54 são candidatos em 26. Eita, isso também mexe, logicamente. Bruno, obrigado por enquanto. Já você volta para falar um pouco mais de eleições também de Câmara e Senado, né? Até já. Até já. Obrigado, meu amigo.